Olá, bem-vindos a mais um AvaCast da Avalara. Eu sou Luiz Sales, sou responsável pela área de desenvolvimento de novos negócios e parcerias. E hoje trazemos aqui um convidado super especial, João Cavalcante, responsável pelo ecossistema da SAP. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Olá a todos que nos acompanham a esse AvaCast. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade para a gente compartilhar e passar algumas convicções da nossa relação aí SAP Avalara. Ótimo. Cara, é um prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. SAP é um parceiro de longa data nosso, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas para quem não conhece a SAP, eu queria que você pudesse contar primeiro, para quem está assistindo, quem é a SAP na fila do pão. Ah, legal, boa pergunta. Bom, a SAP é uma empresa de 50 anos de origem alemã, presente em vários países, em vários segmentos. Uhum. Dentro do portfólio de soluções da SAP, a gente pode mencionar o RP, que foi assim que a SAP começou, mas claro, ao longo do tempo ela vem ampliando e oferecendo aquilo que os clientes nas suas corporações, nos seus negócios, tanto de produtos como de serviços necessita. Nosso papel, então, é tornar as empresas mais inteligentes além daquilo que elas já são. Mais inteligentes e mais produtivas, né? Porque com informação, com gestão, se ganha mais, né? Exato. Sabe que, Luiz, esse ponto que você trouxe é bem interessante porque Uhum. houve um tempo em que falar de produtividade era aquilo que a maior parte das empresas buscava. Uhum. Claro que isso continua sendo importante, as empresas precisam ser produtivas, Uhum. mas a gente vê também outras preocupações, né? Preocupação, por exemplo, com sustentabilidade, preocupação em poder também trabalhar com as pessoas de uma forma a garantir várias oportunidades. A Uhum. diversidade também é um outro ponto. Uhum. E algo que a gente vê que favorece, amplia a produtividade é o uso de tecnologias inteligentes. Então, a SAP, acompanhando essa tendência de mercado, acompanhando a demanda de mercado, além de oferecer soluções voltadas à produtividade, a gente também consegue oferecer soluções focadas em sustentabilidade e também soluções que aproveitam, eu diria que bem, aquilo que hoje a gente chama de tecnologias inteligentes. Boa. A gente vai falar bastante sobre sustentabilidade, que eu sei que é um carro-chefe aí Ok. da SAP. Me conta um pouco mais sobre a SAP no Brasil. Há quantos anos a SAP está por aqui? Bom, a SAP iniciou as atividades na década de 90, né, em 95, Uhum. e foi um momento interessante porque exatamente as empresas buscavam muito ter processos eficientes. E a SAP, quando começou, ela endereçou uma parte importante daquilo que ela endereçava, estava realmente relacionado a isso, Uhum. e a SAP experimentou um crescimento exponencial desde que ela iniciou lá na década de 90, né, 95, como eu mencionei. De Uhum. lá para cá, a SAP continua ampliando, e um ponto importante que eu acho até que representa a importância dessa nossa conversa aí junto com vocês Uhum. é o ecossistema. A SAP, claro, né, tem uma estrutura interna, Uhum. mas ela evidentemente trabalha complementando competência com o nosso ecossistema. Então, Uhum. empresas que atuam em segmentos de indústrias distintos, ou Uhum. como a Avalara, que atua num foco específico na inteligência fiscal. Uhum. Então, a SAP, ao longo do tempo, Uhum. aqui no Brasil, na América Latina e, na verdade, no mundo inteiro, se Uhum. orgulha de ter alguma coisa maior Uhum. do que mais de 20 mil, 23 mil parceiros ao redor do mundo. Quando você diz parceiros, está falando tanto dos parceiros implementadores quanto aqueles que fornecem o ecossistema de soluções complementares à sua solução principal. Exatamente, né? Legal. São empresas, né, que trabalham conosco, tanto na possibilidade de, junto conosco, vender subscrição, Uhum. antigamente licenças, hoje mais Uhum. subscrição, e parceiros que são implementadores. Tem um foco importante naquilo que o mercado chama de parceiros estratégicos, que tem uma missão grande de influenciar também, principalmente grandes empresas, Uhum. e uma linha de parceiros que tem crescido muito é o que a gente chama de parceiros build, ou seja, parceiros que estão construindo soluções e que estão integrando e complementando as nossas soluções através da plataforma que internamente a gente chama de, interna e externamente, na verdade, de Business Technology Platform. Essa tem sido uma estratégia da SAP e tudo indica, além daquilo que já aconteceu, que os resultados, entregando o que a gente tem de melhor, mas sempre em parceria com o ecossistema, a gente consegue entregar
o que a gente tem de melhor nessa combinação para os nossos clientes e Legal, prospects. legal. A gente também vai falar bastante sobre BTP, que acho que é o carro-chefe da nossa conversa aqui, principalmente porque a Valar é um dos players importantes, mas só queria pegar um pouco esse gancho que você falou sobre o ecossistema. A Valara também no mundo todo ela é baseada num ecossistema muito forte, tanto de empresas que atuam como referenciando negócios para nós, como implantadores, como empresas que têm expertise fiscal, empresas de contabilidade. E praticamente aqui no Brasil, o que mais nós temos foco são com os nossos parceiros de tecnologia que desenvolvem conectores para que a gente possa se comunicar com plataformas como a SAP. Então, os nossos canais muitas vezes são canais de vocês também, porque vivem um ambiente SAP, conhecem muito bem esse ambiente de muitos anos, conhecem a nossa solução e têm uma expertise complementar, né? A gente consegue ir para o mercado oferecendo uma oferta conjunta muito interessante. Mas voltando um pouco na linha do tempo, né? A gente estava falando que a SAP está aqui no Brasil já há uns 20 e poucos anos. Eu sei que você está há bastante tempo na SAP também. Quanto tempo você tem lá? Eu comecei trabalhando com SAP em 98 e na SAP desde 2001, né? Então, Uhum. já são aí 22 anos. Mas Sim, um ponto interessante é que 22 anos, mas cada ano parece o primeiro ano, né? sim. São Até muitas porque novidades, né? muitas novidades, a tecnologia ela é dinâmica, isso acontece Uhum. ainda mais hoje, né? Já era assim no passado, mas continua, Uhum. e com desafios diferentes. Uhum. Então, são 22 anos com experiências diferentes. Então, na cronologia, eu diria que 22 anos. No sentimento, eu diria que eu comecei em 1º de janeiro de 2023. E sempre renovando, e sempre Isso renovando, que aí. isso é importante. E aí, dentro desse seu histórico, você conhece a SAP desde o início, eu fui usuário SAP, comentei contigo, né? Eu Uhum. fui usuário SAP, acho que em outra vida, e eu lembro muito que naquela época se falava que a SAP era um sistema extremamente rígido, que o fato de uma empresa ser alemã com grande expertise em processos, em best practices, né, em melhores práticas, a empresa que contratava a SAP para fazer o RP, ela tinha que acabar se adaptando aos processos da SAP, porque o RP não se adequava. Eu imagino que essa foi uma das grandes melhorias que houve ao longo desse tempo, né? Hoje, o SAP ele acaba se adaptando desde o pequeno negócio até uma multinacional, com soluções bem flexíveis para atender todos os tipos de mercado, né? Você que viveu isso, você pode compartilhar um pouco mais sobre isso? Legal essa sua É. pergunta, Luiz. E, na Aham, verdade, no finalzinho dela, você aham, respondeu, porque a hora que você mencionou e usou a palavra flexível ou flexibilidade, uhum, acho que esse é exatamente o ponto. uhum, Eu iniciei implementando SAP, eu fui consultor, ainda não fui, eu sou consultor, me considero ainda um consultor, uhum, gerente de projeto, e nós tínhamos uma solução que chamávamos R3 uhum, e uma metodologia, ASAP. Então, os clientes que nós tínhamos, na verdade, o que a gente implementava era o R3 com a metodologia ASAP. uhum, Para alguns clientes isso se encaixava perfeitamente, para alguns talvez a gente tinha que complementar com alguma coisa, uhum, para outros tipos de clientes a gente tinha que, talvez um esforço maior por uma questão ou por outra. uhum, Ao longo do tempo, a SAP, como você mesmo mencionou, ela ampliou esse roadmap de soluções. Então, uhum, hoje a SAP tem um certo orgulho, eu diria, né? uhum, São mais de 460 mil clientes ao redor do mundo, uhum, de todos os tamanhos, de vários segmentos. Isso por quê? Porque ao longo do tempo a SAP desenvolveu e disponibilizou no mercado soluções que são compatíveis com qualquer tamanho de empresa, com qualquer segmento. Então, flexibilidade, uhum, eu diria que foi ou é também uma estratégia que a SAP entendeu importante, investiu, se uhum. preparou, capacitou e hoje a gente tem essa quantidade de clientes exatamente porque a gente consegue oferecer uma amplitude maior de soluções. Legal, legal. E eu entendo que existem empresas que começam no segmento de pequeno porte e eles vão crescendo e vão tentando abranger outros segmentos. A SAP fez o caminho inverso aqui no Brasil, pelo menos, né? Começando com grandes corporações que tinham processos muito bem definidos e à medida que foi conhecendo o mercado brasileiro, ela foi descendo até chegar hoje no pequeno negócio, na startup. Qual foi, na sua visão, o segredo do sucesso para essa descida tão natural e tão bem sucedida? Essa abrangência maior, ela também foi Uhum, acontecendo aos poucos, né? uhum, Você falou bem, a SAP inicialmente cobria o que a gente chama de clientes que estão
situados no topo da pirâmide, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas enfim, estão no topo da pirâmide. O mercado entendeu também que, além de você ter processos estruturados e eficientes internamente, o resultado não vem se você também não tiver um ecossistema que tenha a mesma qualidade, a mesma eficiência. Então, isso também foi um ponto de partida, né? A SAP começou a atuar também no ecossistema dessas grandes empresas, que significava, via de regra, empresas num tamanho diferente, mas essa atenção e esse foco, ele foi, de fato, crescendo, essa abrangência. E aí que está o ponto que me parece que nos diferencia e nos qualifica, né? A SAP enxergou essa oportunidade de mercado, colocou isso como estratégia e começou a desenvolver formas de poder implementar a mesma solução, né? Que na época, bom, já não era mais o R3, a gente já chamava de SAP também, não? De esses, exato. Criamos uma metodologia na época que foi chamada de ASAP Fox, de forma a poder implementar a mesma solução em empresas de todos os tamanhos. Por quê? Porque a metodologia garantia trazer soluções e melhores práticas de mercado de forma que os projetos pudessem ser feitos num tempo menor. Então, a gente oferecia a mesma solução de qualidade mundial, trazendo melhores práticas, conhecimento de negócio encapsulado, embutido, e isso nos permitia ter projetos menores. Dessa forma, uma das estratégias foi essa, a gente conseguia oferecer também as nossas soluções para empresas de um porte menor. Além disso, a SAP também entendeu necessário ter soluções focadas no mercado de pequenas e médias empresas. Então, na verdade, foi uma composição, uma junção de estratégias e que demonstraram que foram bem-sucedidas. Que legal. E aí, para quem não conhece esse segmento de RP, está ouvindo a gente, por curiosidade, já ouviu falar na SAP, não entende muito bem o que significa esse mundo de RP, qual que é o benefício que um RP traz para uma empresa? Não vou nem falar de uma grande corporação, porque a grande corporação precisa de informação, precisa de controle, precisa de processos bem definidos. Mas um médio negócio, por exemplo, que hoje trabalha de qualquer jeito, está completamente desencaixado, aquele cara, quando ele pensa no negócio dele, como é que um RP, uma solução SAP, resolveria o problema dele? Vou usar aqui um exemplo falando de empresas pequenas, né? A gente está aqui numa mesa, são 2 pessoas, tem outras 3 aqui junto conosco, que a câmera não capta, mas bem-vindos, inclusive. E quando você começa um negócio e você tem um porte pequeno, sei lá, 5, 10 pessoas, controlar os processos não é tão difícil assim, né? No final do dia, você reúne todo mundo, olha como é que foram as vendas, como é que foram as compras, como é que está a parte de finanças, se tem produção, como é que isso está acontecendo. A partir do momento em que a empresa, claro, né, e é claro que algumas já nascem grandes, começam a ter uma complexidade maior de gestão, você precisa de processos estruturados. E processos estruturados, eles precisam ser suportados por tecnologia. Então, quando a gente fala de ERP, é exatamente nessa linha, né, de você ter processos que são do dia a dia de empresa, né? Produção, vendas, pagamento, recebimento, compras, controle de estoque, por aí vai. Folha de pagamento. Exatamente. Então, os processos sustentados por tecnologia, sustentados por sistemas, garante um aperfeiçoamento, garante uma execução ótima, e isso faz com que a empresa possa se desenvolver, ampliar de forma estruturada. Então, legal. O RP, na verdade, é a forma que as empresas têm para garantir uma certa qualidade nos seus processos de negócio. Tá. E aí o que eu entendo que a SAP traz de diferencial para o mercado existem milhares de plataformas de RP, onde a tecnologia ela acaba servindo simplesmente como um trilho, mas no caso da SAP, a bagagem que vocês têm, os expertises de melhoria de processos, vem junto com o sistema. Ou seja, quando vocês oferecem uma solução para um cliente, esse cliente não só compra uma solução tecnológica, mas ele compra todo o expertise que vocês têm naquela indústria de melhores práticas, de como é que ele vai conseguir implantar aquilo mais rápido e como é que ele não cai em armadilhas ao longo do caminho. Seria isso? Acho que você resumiu bem, Luiz. E o que você falou, hoje a gente sintetiza, resume no conceito de empresa inteligente, né? Então, o que para nós é uma empresa inteligente? É uma empresa que usa os recursos de forma inteligente, levando
o que ela tem de melhor para os seus clientes finais, né? Empresas, são indústrias, são empresas ligadas ao mercado de consumo em massa, Uhum. empresas de serviços, empresas de Uhum. tecnologia, de saúde e por aí Uhum. vai. Uhum. Então, a utilização das nossas soluções, né, partindo do RP, e aí esse ponto que você traz é bem importante, porque há uns 10 anos, mais ou menos, na verdade 15, Uhum. a SAP trouxe para o mercado, isso foi algo bastante inovador, um Uhum. conceito de melhores práticas, né? Uhum. E a gente, claro, não tem nenhuma presunção de achar que nós construímos as melhores práticas. Não Uhum. foi isso que aconteceu. Mas pensa assim, né, Luiz? Depois que a SAP tem 50 anos, né? Depois que você implementou em várias empresas do segmento de varejo, a hora que você olha como essas empresas fazem, você consegue abstrair e entender que tem práticas que são comuns a essas empresas de varejo. Uhum. Vai para o segmento de química, vai para o segmento de farma, de manufatura. Então, Logística, que é logística, super específico. exato. Aham. Então, essa observação Uhum. nos permitiu entender como que as empresas fazem, na maioria das vezes, os Uhum. seus processos. Uhum. A gente entendeu isso, voltamos para casa, né, internamente, né, Uhum. criamos aquilo que nós chamamos de configurações que refletem essas melhores práticas, e aí Uhum. a gente começou a oferecer para o mercado, lá em 2004, 2005, quando isso começou na América Latina, quer Uhum. dizer, além de tecnologia, conhecimento de negócio embarcado. Sim, e isso Isso tem muito foi valor. Isso tem exatamente. muito valor. Exatamente. É, Então, isso foi um diferencial importante sim. para nós Uhum. e as empresas começaram a entender isso também como uma proposta de valor para elas, além da própria tecnologia. Sim. É verdade que também, né, isso foi uma parte da estratégia. Uhum. Uma outra parte importante da estratégia foi combinar outras soluções além do RP que se conectavam com o próprio RP Uhum. e aí cobrindo uma gestão mais complexa de compras, Uhum. tratamento e gestão dos clientes finais, a Uhum. gestão de pessoas. Então, essa composição para nós hoje é que faz a diferença, né? E lembrando de falar também das tecnologias inteligentes, né? Principalmente com a plataforma, Uhum. essa composição é que nos dá uma certa convicção que a Uhum. gente está preparado, Luiz, Uhum. inclusive junto com a Valara, Uhum. para oferecer o que o mercado tem de melhor Uhum. para empresas de vários segmentos ou de todos os segmentos, de todos os tamanhos. Muito bacana. E aí, pegando esse gancho sobre o que você falou sobre inteligência de operações, inteligência de processos, né, e trazendo isso para o universo da Valara, o ERP faz com que as empresas coletem dados de maneira mais organizada, interpretem esses dados, tomem decisões mais inteligentes e principalmente foquem naquilo que é a atividade fim dela, né? E no caso da Valara, né, que oferece solução de compliance fiscal, motor de cálculo, oferece uma série de soluções que tiram uma obrigação pesada da mão do empresário, da mão da corporação, para trazer isso de forma inteligente para dentro do ecossistema SAP. Isso que eu acho interessante a gente falar, que o RP por si só, ele é uma ferramenta excelente. Mas se o usuário não entende que o foco dele é no negócio fim dele e não nos processos periféricos, ele nunca consegue ter realmente um retorno muito interessante no negócio dele, né? Uhum. E eu queria comentar sobre o que você falou agora e até um pouco antes, né? Uma das evoluções da SAP que tem a ver com o que você está dizendo também foi de melhorar, ampliar a usabilidade das soluções. Então, Uhum, hoje a gente tem dentro das nossas soluções a forma com a qual as soluções interagem e a forma com a qual o usuário, né, faz uso da nossa solução de uma forma muito intuitiva, né? uhum, Eu acho que esse é um ponto que se conecta com o que você falou, porque hoje a gente vive uma geração que as coisas têm que ser fáceis. Se não forem fáceis, a pessoa abandona, né? Se você está lá na sua casa lá assistindo lá um programa, numa TV a cabo, e tal, com muita facilidade você muda de futebol para filme, de filme para alguma outra, sei uhum, lá, uma reportagem, alguma coisa assim. Quer dizer, essa facilidade hoje, uhum, ela caracteriza, na minha opinião, a geração atual, a geração que a gente vive. sim, E aí esse ponto que você traz é importante, porque uhum, a gente tem que reconhecer que o lado fiscal do Brasil não é para amador, né? sim. É um manicômio.
Boa. Tem um nível de complexidade que não é baixo. Sim. E é extremamente importante para o negócio, para o dia a dia de qualquer empresa. Uhum. Então, dentro dessa composição, dentro do conceito da plataforma, né, do Business Technology Platform, uma estratégia que a SAP adotou foi exatamente ter essa conexão e poder ter, por exemplo, o RP conectado com empresas que têm como foco a gestão fiscal, Uhum. que não é exatamente o foco da SAP. Claro que a Exato. gente tem uma estrutura, a gente Uhum. trabalha nessa direção, Uhum. mas certamente a Avalara, por conta da natureza e a expertise que ela precisa desenvolver, porque é o negócio final, Uhum. ela vai estar certamente alguns passos Sim. na nossa frente. Então, a hora que a gente, através da tecnologia, Uhum. combina o que a gente faz bem com aquilo que a Avalara faz bem, a Uhum. gente entende que nós estamos oferecendo juntos o que Uhum. tem de melhor para o nosso cliente final. Bacana. Eu queria voltar um pouco no que a gente estava falando sobre a trilha de vocês começarem com Enterprise no topo da pirâmide e descendo pro público mais geral, as micro, pequenas empresas, porque isso, com o advento da nuvem, eles vão acabar se coincidindo e vão acabar evoluindo naturalmente. Então, só para a gente voltar um pouco na linha do tempo você comentou do ECC, né? O SAP ECC acabou virando uma grande referência de mercado, virou um ícone, né, nas implantações de grandes empresas, mas chegou um momento que vocês começaram a descer a pirâmide, começaram a abarcar mais indústrias. Como é que foi esse movimento? O SAP Business One hoje é uma grande referência, o Brasil, inclusive, eu acho que é um dos maiores vendedores de SAP de Business One no mundo, né? Acabou de ganhar, eu acho que um Uhum, reconhecimento. uhum. Como é que foi esse movimento dentro da SAP e como é que vocês enxergam isso para os próximos passos? Boa pergunta e interessante também essa evolução, essa cronologia, né? Uhum. Porque o ECC, que substituiu, ou foi uma evolução do R3, Uhum. ele ainda utilizava banco de dados tradicionais. Uhum. SAP, dentro dessa perspectiva de negócio, ela deu um passo adiante trazendo o HANA, né? Uhum. Então, em 2011, o HANA entra como uma plataforma e Uhum. como um banco de dados. E Uhum. qual que era, na verdade, a diferença do HANA? Por isso que contextualiza um pouco o ECC, e a gente já vai falar do Business One. Uhum. Ele, por ser um banco de dados colunar e em memória, ele trouxe uma velocidade de processamento Uhum. que destravou uma série de outras soluções, essas sim, de aplicativos. Então, Uhum. havia uma necessidade, aí eu vou um pouco lado aqui, um pouco mais técnico, né? Uhum. Mas havia necessidade, não só o SAP, mas como qualquer RP, de você ter tabelas de consolidação, de você ter tabelas ou acessos mais rápidos, Uhum. e isso, de alguma forma, tornava o RP mais complexo. Uhum. Um exemplo, acho que vale para a gente falar, porque tem um ganho interessante aí, Luiz. Uhum. Em algum momento, o mercado de tecnologia, o mercado de RP, entendeu que precisava separar o analítico do transacional. Uhum. Porque dependendo da solicitação feita com foco no analítico, Uhum. vendas parava, compras parava, finanças Você parava. engargalava o sistema, né? Você lembra disso, Aham. né? Você Aham. lembra disso. Então, gargalhava esse tempo. Então, Meu pai me contou. Eu não sou desse tempo. tá bom, É, tá certo. Acho é, que é. eu estava até perto, eu ouvi. E então essa separação foi necessária para garantir performance, ok. Aham. Porém, as empresas, na grande maioria, tinham que tomar decisões olhando o retrovisor, né? E esse retrovisor, na verdade, significava às vezes 2 dias, 3 dias. Para alguns segmentos isso impacta menos, para Uhum. outros é muito impactante. Uhum. Então, em 2011, a SAP colocou no mercado o HANA como Uhum. plataforma, como banco de dados, oferecendo essa agilidade em termos de processamento e até colocando de novo numa mesma plataforma, num mesmo ambiente, melhor dizendo, né, Uhum. o analítico e o transacional. Isso Uhum. fez com que, em 2015, a SAP lançasse a primeira versão Uhum. da solução que nós temos hoje, que é o S/4HANA, né? Uhum. E aí o Business One também se beneficiou disso, porque o Business One, sendo uma solução,
também a gente usa ou pode usar o HANA como banco de dados. E o Business One é um best-seller. Na verdade, a gente tem uma quantidade importante de clientes aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, e atendendo empresas de todos os tamanhos, sobretudo empresas que têm um porte menor, não menos importantes, não menos importantes, até porque o ecossistema é muito rico, mas que tem uma solução, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Mas soluções de nível mundial, utilizando inclusive o HANA, e que oferece aos nossos clientes, dentro daquilo que um RP pode oferecer, uma solução realmente de muita qualidade. Legal. Eu vou traduzir um pouco do que você falou sobre banco, por porque favor. talvez algumas pessoas que assistam aqui ao AvaCast não estejam tão acostumados com a terminologia. E quando a gente fala em banco, ele pode pensar na instituição financeira, né, no banco, ou então no banco de sentar da praça, mas não é nenhum dos dois bancos, né? É um banco de dados. Perfeito. E para que vocês que estão assistindo a gente aqui entendam, quando a gente fala de banco, toda e qualquer empresa cria uma quantidade absurda de dados, né? Um absurdo. Com linha de produção, controle de estoque, vendas, faturamento, quanto você pagar, quanto você receber. Então, é uma quantidade absurda de informações que precisam ser processadas diariamente. E, além dessas informações que elas são produzidas, elas são processadas, você também precisa consultar essas informações para tomar decisões do seu negócio, né? Então, quando você não tem um banco muito bem estruturado e que você não consiga beber nessa fonte com facilidade, você, como dono de negócio, não consegue tomar a decisão certa. É aquilo que você comentou. Às vezes você olhava no retrovisor de tanto tempo atrás que, dependendo da criticidade do negócio, aquela informação já era velha, né? Já não servia para mais nada. Então, essa inovação que, quando vocês migraram para HANA, que tornaram essas informações, essa consulta a banco de dados e a análise desses dados tornou muito mais ágil. Você passa não só a dar mais poder para o dono da empresa, para a gestão da empresa, como também faz com que você ganhe agilidade em implantações, ganhe agilidade na usabilidade, os usuários passam a ter mais confiança sobre aquele sistema. Acho que é sobre isso, né? Perfeito. É minha vez de perguntar. Pergunta. Já que você falou de banco de dados, de volume de informações, como é que a Avalara vê hoje as diversas atualizações, principalmente no relação a cálculo de impostos, e como é que a Avalara entende, oferece mais valor para os nossos clientes utilizando as soluções de vocês? Sim. Bom, a Avalara, ela tem como grande diferencial ser nativa em nuvem, né? A gente vai falar sobre nuvem daqui a pouco, à medida que a gente vai falar sobre a evolução do B1 pro Public Cloud. Nuvem Mas não é a nuvem de chuva, não. É a nuvem de chuva. Daí a gente vai ter bom. que explicar a nuvem também, Perfeito. não só como explicou o banco, Tá né? bom. Mas o fato da Avalara ser uma empresa de compliance fiscal 100% criada em nuvem, né, faz com que a gente consiga trazer todo o cabedal, todo o conhecimento de tributos, né, e de obrigações fiscais para um único lugar. E todas as empresas que usam RPs podem beber nessa fonte e se beneficiar dessas informações. E aqui no Brasil, a quantidade de mudanças fiscais é absurda, né? A gente chega, por estudos, vê que existem 60, 70 mudanças que impactam diretamente os negócios por dia, né? Então, a gente está falando de reforma tributária, reforma fiscal, para tentar simplificar isso. A gente sabe que não vai simplificar, porque até aquilo fechar a conta, até aquilo virar uma coisa viável para todo mundo, isso ainda vai muito tempo e ainda vai muito estudo. Mas o importante é que quando a Avalara pensa na forma de organizar e de estruturar essas informações, ela tem que ser transparente para o cliente final. Ele não precisa entender se a regra de cálculo do ST, do faturamento do Espírito Santo para Roraima, se houve uma mudança de tributo, de base de cálculo, como é que aquilo é calculado. Então, a simplificação dos processos é que faz toda a diferença para o cliente final, né? Perfeito. E ST é substituição tributária. Substituição tributária. Okay. Se você quer algum dia ter algum trabalho muito difícil, é explicar substituição tributária para gringo. Tá certo. É um imposto que ninguém consegue explicar. Aqui no Brasil, você paga imposto antecipado para garantir que o governo vai receber, mesmo quando o cara faz menos margem, mais margem. É um absurdo. Eu concordo com você. Como consultor de vendas e distribuição, já precisei fazer isso algumas vezes. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Mas voltando à nossa cronologia aqui. Então, a gente está chegando no Business One. Quer dizer, vocês se beneficiaram do HANA, vocês se beneficiaram de toda a expertise do mercado, de criar processos enxutos, processos eficientes. Aí você entra no mercado de pequeno porte, onde a solução ela é mais encapsulada, ela é mais pré-formatada. É isso. O Business One, conhecido como B1,
ele traz os mesmos benefícios de uma empresa de grande porte, mas numa porteira fechada, digamos assim. É mais ou É, menos esse o conceito? exatamente, o conceito é exatamente esse, né? E o Business One, por conta, inclusive, dele ter uma arquitetura aberta, Uhum, permite que, além do ERP, que é o que a SAP oferece como core, né, como a parte principal, uhum, né, tratando finanças, compras, vendas, gestão de ativo e outras funcionalidades ou processos de negócio, o Business One ele tem uma arquitetura uhum, que também amplia em termos de cobertura funcional através do nosso ecossistema. Então, a uhum, gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, parceiros que têm foco em algum segmento de indústria, sei lá, turismo, hotéis, manufatura, uhum, retail, uhum, e dessa forma, pela arquitetura que o Business One tem, uhum. os parceiros trazem esse conhecimento, essa propriedade intelectual e cria dentro do próprio Business One essas funcionalidades, né, através daquilo que nós chamamos de add-ons. Uhum. Então, quando a gente tem um cliente, um prospect, dependendo do segmento dele, a solução, via de regra, é uma solução que parte do standard, da parte que o SAP oferece em termos de processo, Uhum. complementada com a expertise do parceiro dentro da própria solução. Que legal. E aí, dentro desse segmento de RPs de baixa gama ou base da pirâmide, eu, ninguém tem esse número exato, já tentei cruzar essas informações, mas aqui no Brasil dizem que existe em torno de 3.000 a 4.000 provedores de RPs para a base da pirâmide, para nicho. Como é que vocês conseguem se diferenciar num mar tão vermelho? Com todo o azul que a gente tem, né? SAP é azul, né? SAP azul, né? Então, nesse mar de azul, eu destacaria pelo menos dois pontos, né? Aham. Um primeiro ponto que também ganhou uma certa atração importante aí nos últimos anos é que, utilizando o SAP até outras soluções, Uhum. a gente identificou empresas grandes que têm um ecossistema e às vezes, filiais em países, ou Uhum. mesmo dentro do próprio Brasil, que não tem o mesmo nível de complexidade que ela tem. Hum. Então, a gente percebeu um nicho importante para oferecer e crescer com o Business One para clientes SAP de outras soluções, mas que enxergaram no Business One uma solução com o mesmo nível de qualidade para poder atender necessidades que têm um nível de complexidade talvez menor do que o que elas precisam. Então, esse é um outro ponto. Que legal. O outro ponto está bem relacionado ao fato da SAP trabalhar com ecossistema. Então, Uhum. a gente tem um ecossistema presente no Brasil, geograficamente, eu diria que em todo o país. Uhum. Além dessa presença geográfica, empresas que têm esse foco específico em um segmento de indústria. Uhum. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, para uma empresa de varejo, eu não Uhum. vou falar de material, né? Eu vou falar de artigo. Se eu vou Uhum. falar para uma empresa de varejo, eu não vou falar de planta, eu vou falar de centro de distribuição, eu vou falar de filial. E Uhum. esse conceito, na verdade, se amplia para cada segmento. Que Então, legal. um diferencial, ou se a gente puder sumarizar aí a minha resposta, bom, Uhum. primeiro porque a gente entende, eu entendo que o mercado reconhece isso, inclusive diversos institutos como IDC, Gartner, Uhum. que posicionam o SAP sempre lá no quadrante mágico. Então, Uhum. a gente tem, como empresa, conhecimento necessário para oferecer o que o mercado tem de melhor em termos de solução e processo de negócio. Legal. Dois, um ecossistema que tem essa capacidade de poder ter um discurso e uma solução voltada para o segmento de negócio que o cliente está. E Uhum. terceiro, essa amplitude e presença geográfica. Então, eu acho que Legal. esses três componentes dão Bacana. para nós um diferencial Eu importante. vejo um quarto segmento que, conversando com amigos que eu tenho muito contato com pessoas que têm startups, que estão começando negócios novos, e conversando com alguns founders, né? Uma vez eu ouvi, cara, eu tenho, como sou um founder, quero escalar meu negócio, eu quero fazer um negócio bem feito, eu poderia escolher vários tipos de RPs, aqui no Brasil não faltam opções, mas eu gosto de seguir com o B1, eu gosto de seguir com SAP porque é grife, né? E se Uhum, eu quiser ser comprado algum dia, e o objetivo acho que de todo founder é ser comprado, é ser adquirido, fundido, alguma coisa do tipo, ele fala, eu uhum, preciso ter essa grife.
Uhum. Eu preciso usar o SAP como uma grife para dizer que eu sou uma empresa que penso em tecnologia, que eu penso em diferencial e que eu já estou pronto para ser incorporado eventualmente a um grande negócio. Uhum. Você acha que isso é um diferencial? Eu penso que sim, Luiz, e Uhum. até fazendo um drill down, aí, um desdobramento do que significa grife para uma companhia, né? Então, eu Uhum. posso dizer, por exemplo, que grife significa entender que esse provedor de soluções ele tem um investimento importante em pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Significa que a probabilidade, a tendência é que essa empresa, que é considerada uma grife, vai sempre entregar e atualizar as suas soluções, né? Até a gente Uhum. pensar aqui no segmento que é mais focado no de vocês, né? Imagina Uhum. se é uma empresa que não consegue captar e entender as mudanças que o governo faz, né? Uhum. Da forma Sim. em volume, inclusive, né? Então, Uhum. primeiro é garantir que tem um investimento forte em pesquisa e desenvolvimento. Legal. Um segundo ponto que também acho que a gente pode relacionar à grife Uhum. é a capacidade que você tem de ter profissionais que conheçam essa solução, né? Então, Uhum. uma empresa SAP, Business One, o S4, Uhum. você tem como formar e você tem uma certa oferta de profissionais e empresas que Uhum. conheçam essa solução. E um Uhum. terceiro ponto aí, para a gente poder avançar, é a capacidade de dar suporte a essas soluções. Imagina Uhum. você ter uma solução, tem alguma situação lá que você precisa de uma ajuda do fornecedor e Uhum. isso não é acessível, não é no idioma, a solução não vem no tempo que você precisa. Uhum. Então, assim, eu concordo, né? E eu acho que se a gente puder sustentar a palavra ou o conceito grife, por exemplo, nesses três componentes, eu acho que faz todo sentido. Legal, legal. Vamos falar sobre ecossistema, que é a sua praia, onde você domina e cuida disso não só para o Brasil, mas cuida para a América Latina As toda. perguntas vão ficar mais fáceis Vai ficar agora, mais então? fáceis. Tá Agora, bom. agora traz para o momento atual. Você não precisa Tá puxar tanto da certo. memória de 21 anos atrás. Tá bom. A Valar ela trabalha muito focada em ecossistema, né? Parceiros de implantação, parceiros de revenda, parceiros que desenvolvem conectores. E eu entendo que o RP, como qualquer plataforma digital, qualquer plataforma de tecnologia, ela é tão boa quanto o ecossistema que o cerca, né? E Uhum. aí, só para contextualizar o que é ecossistema, a gente não está falando de meio ambiente aqui, né? A gente está É. falando de empresas, de aplicativos, de soluções que complementam a solução principal, né? A Valara faz parte do ecossistema da SAP. Eu queria que você desse alguns exemplos de que tipo de soluções existem no seu ecossistema para que as pessoas possam situar o que é esse tal do ecossistema. Uhum. Porque quando Uhum. ela compra um RP, ela fala, pô, mas aqui dentro já vem tudo, né? Emissão de boleto, Pix parcelado, cálculo de imposto, não é bem assim, né? Se não Uhum. houver um ecossistema de empresas especializadas nesses segmentos, você não consegue oferecer uma solução completa. Queria que você pudesse explicar melhor esse conceito de ecossistema e dar alguns exemplos de soluções. Legal, boa pergunta. Bom, o ecossistema, quando a gente observa, ele tem também algumas diferenciações, às vezes até a mesma empresa consegue cobrir essas diferenciações, às vezes são empresas diferentes. Uhum. Então, claro, a gente tem um ecossistema que são empresas que posicionam, oferecem, entregam as nossas soluções. Até vou aproveitar esse comentário, Uhum. porque é algo que entendo a SAP se diferencia no mercado, Uhum. que é essa capacidade, na verdade, essa responsabilidade de manter o ecossistema atualizado, de manter o ecossistema preparado, inclusive com programas e certificações. A SAP, como talvez outras empresas, mas eu acho que a SAP lidera isso com Uhum. larga vantagem. Uhum. Ela tem um programa que, inclusive, obriga os parceiros a se manterem atualizados. Isso é a garantia de que aquilo que a SAP oferece, que o parceiro oferece, a gente vai estar falando do Uhum. mesmo nível. Então, esse ecossistema, por exemplo, é um ecossistema que vende as nossas soluções através do modelo de subscrição, que é o modelo mais atual, né? Uhum. E que também possa implementar. E Uhum. aí a gente tem parceiros dentro do ecossistema, ou empresas que são empresas de serviço e empresas que são o que a gente chama build. E talvez esse seja eu diria que atualmente um dos parceiros mais em voga, ou mais relevantes, né? Uhum. Porque exatamente eles complementam e estão dentro desse conceito de empresa inteligente. Uhum. Se a gente pensar numa solução ERP, e a SAP Uhum. também está dentro desse conceito, Uhum. existem alguns processos de negócio
que nem SAP e talvez nem outros, né, entregam essa última milha, né, por razões diversas. E a gente tem, sim, empresas, né, que atuam no mercado e que entregam essa última milha, talvez até de uma forma melhor, mesmo que a SAP pudesse oferecer. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos, por exemplo, é bom, né? Mas, enfim, a gente tem alguns exemplos, né? E talvez se a gente pensar na área de logística, né? Então, você tem uma empresa que é um operador logístico, que tem lá toda uma estrutura de armazenamento, de endereçamento, né? Do depósito. Tudo isso um SAP, o SAP cobra, evidentemente. Aí você tem lá uma programação de carga do veículo, do caminhão, seja lá o que for, do navio, do avião que vai fazer a entrega. Mas, em determinado momento, chega lá uma última milha. Essa última milha é realmente entregar uma mercadoria, se a gente pensar no consumidor final, sei lá, na casa do Luiz, né? E essa última milha, você tem empresas que desenvolveram soluções. Essa solução significa que a hora que o entregador bater lá na sua porta e pedir seu nome, talvez ele vai tirar uma fotografia, e essa fotografia, de alguma forma, documenta, garante que a entrega foi feita, né? Isso é uma solução Por geolocalização, por para ter certeza que você geolocalização. entregou no lugar certo. Exatamente. Então, isso é uma solução desenvolvida por uma empresa que era uma startup e que se conecta hoje com as soluções SAP através da plataforma, né, do Business Technology Platform. Então, é isso que a gente está experimentando hoje. Na verdade, né, nós tivemos um evento, Luiz, no ano passado, no final do ano, chamado TechEd, que está voltado realmente para empresas de tecnologia, e a gente lançou um programa que nós chamamos de SAP Build, né? E o SAP Build também traz alguns pontos que eu sei que também são importantes para você e para a Valara, com o conceito de desenvolvimento no code, low code, né? Eu sei que você é um professor, um mestre, em algum momento você vai explicar isso aí para a nossa audiência com mais detalhes, mas é aí que a SAP tem experimentado uma velocidade, eu diria, de poder trazer tecnologias inteligentes e levar isso para os nossos clientes, mas não ela sozinha, né? Não a SAP sozinha, mas a SAP junto com o ecossistema. Esse ecossistema tem, como a gente comentou, diversos tipos de empresas que se complementam, que estendem a nossa capacidade e a gente pode levar isso para os nossos clientes. Até antes de você também, para a gente continuar, algo que nos parece tem feito uma diferença importante é que as tecnologias inteligentes, machine learning, inteligência artificial, elas são acessíveis. Por exemplo, há uns 6 anos atrás, né, se alguém falasse, eu vou passear na Lua, tem uma nave espacial, vou fazer uma volta ao redor do mundo, vai durar 15 minutos, mas eu vou fazer, esse cara provavelmente ia ser taxado como louco. Exato. Hoje é possível. Eu não tenho dinheiro para ir, Luiz. Talvez você tenha. Eu não posso. Mas você já tem, né? Não, estou parcelando. Está parcelando, tá vendo? Você não consegue parcelar. Daqui a um tempo, talvez isso seja acessível. Sim. Né? Então, é isso que aconteceu na nossa visão com as tecnologias inteligentes, né? De novo mencionando machine learning, inteligência artificial e outras coisas mais, sensores, né? Outro exemplo interessante, antigamente só o Ney podia ter carro com sensor, cara, porque ele ganha bem, né? Sim. E as outras empresas, as outras pessoas não podiam. Hoje Exato. É normal, cara, qualquer carro que você compra, isso está disponível, né? Mas sensor. agora ele já tem carro autônomo. Então, tá vendo? As pessoas vão evoluindo. É a vida, né? É a vida. É o que tem para hoje, né? Então, esse é o ponto, né? Então, se as tecnologias inteligentes agora elas são acessíveis, né? As empresas de softwares, o ERP, o ecossistema, né? Pode trazer isso para a realidade de empresas de qualquer tamanho. Então, de novo, né, a tua pergunta foi bem interessante, porque isso faz com que a gente valide também a estratégia da SAP de poder trabalhar com aquilo que a gente sabe fazer, conectada com os parceiros que têm esse conhecimento que nos complementa,
usando o conceito de plataforma e levando o que então a gente tem de estado da arte Sim. para empresas de todos os tamanhos. Sim, e eu acho que isso é bem pertinente quando a gente traz isso para o conceito de adoção, de custo de adoção, né? A gente está falando de viagem à Lua. A viagem à Lua já é possível, mas o custo para você viajar é muito caro e aí poucas pessoas podem se beneficiar dessa experiência. No caso de SAP, eu lembro né, de muitos anos atrás, um projeto com SAP era extremamente caro, porque o custo de um consultor era extremamente caro, né? Você teria que envolver horas e horas de vários consultores para fazer aquele projeto virar realidade. Demorava anos para se vender, para se implantar, para fazer um go live. E isso tudo tornava inviável a adoção por muitas empresas. À medida que isso vai evoluindo, e aí a gente chega no momento atual no BTP, onde você tem low code, no code, né? São códigos mais fáceis de serem construídos, são apps mais fáceis, aplicações mais fáceis de serem construídas por pessoas até com não tanta expertise, e você começa a popularizar o seu ecossistema e começa a tornar isso mais barato, deixando mais acessível às empresas em geral. É mais ou menos o conceito para onde a SAP está indo, né? Perfeito, e até eu diria que a SAP ela foi inovadora, né, nessa estratégia, né, de diminuir a necessidade de projetos longos. E até interessante porque quando eu comecei lá em 98, a unidade de medida de projeto era ano. Ah, quanto tempo vai levar o projeto? 2 anos, 3 anos. Eu, como consultor, achava até isso legal, tá? Porque, enfim, você tinha emprego por anos. emprego garantido, era interessante porque o cara começava assim, namorando uma pessoa, né? E aí casava, voltava, e o projeto lá, cara. De repente, até o cara tinha filho e o projeto andando. Mas fazia parte da família já. fazia parte da família, exato. Então, é claro que isso, de uma certa forma, restringia o investimento, né? A comparação era, bom, vou investir no RP ou vou abrir uma fábrica nova? Com o passar do tempo e usando a tecnologia que a SAP trouxe e que no mercado a gente posicionou como sendo soluções all-in-one, uma parte importante da solução já vinha pronta com esse conceito de melhores práticas de mercado. Isso fez com que a gente deixasse de usar uma camada importante de clientes, a unidade de medida ano e passasse a falar de meses e às vezes de semanas. Então, isso foi uma diferença e um diferencial importante da SAP lá em 2007, 2008 e assim vai. Hoje, e você já mencionou, a gente tem um crescimento importante do consumo de soluções usando a nuvem, né? Usando o cloud. E quando a gente fala de consumo usando nuvem ou soluções que estão na nuvem ou em cloud, a gente está muito próximo de novo desse conceito de melhores práticas. Então, quando a gente olha para o mercado, não que isso não tenha sido importante lá atrás, Luiz, mas tão importante quanto ter processos de negócio estabelecidos, performáticos, é você ter agilidade. Né? E a agilidade, ela vem através, no caso do RP, no caso das soluções da SAP, de uma solução nuvem, de uma solução que hoje a gente chama de S/4HANA Cloud Public Edition, ou seja, edição pública, onde você já começa uma implementação com 70%, 80%, 90% dos processos prontos. Isso significa que você começa o projeto hoje, na semana que vem a gente está testando. Olha, então, que incrível. E pensar que alguns anos atrás a gente falava em anos, né? Exato. Então, essa possibilidade oferece para o mercado, eu diria até que não é nem oferece, mas ela atende uma demanda de mercado. Você quer ver um exemplo? A gente passou aí por um período difícil, né? De pandemia, etc. Se você olhar algumas empresas que não só sobreviveram, mas que prosperaram, a diferença, na maioria das vezes, está entre a capacidade que elas tiveram de se reposicionar em função do vento. Isso significa agilidade. Então, a SAP, através das nossas soluções, a gente entende que nós, como empresa de tecnologia, como empresa de RP, como empresa de software, a gente viabilizou para uma boa parte dos nossos clientes e prospects essa agilidade de poder oferecer uma mudança em tempo hábil. Né? Legal, muito bacana. E aí, dentro desse conceito de ecossistema, o BTP, que você falou que
acaba servindo como uma como um ecossistema onde as tuas soluções podem beber e os seus parceiros podem consumir à medida que eles se adaptam aos novos negócios, a gente vê também uma oportunidade muito grande para a Valara, porque a Valara, sendo uma empresa que surgiu em nuvem, né, e que sempre focou suas soluções em nuvem, a gente normalmente ficava fora dos negócios onde você, SAP, já tinha a solução embarcada de motor de cálculo, já tinha a solução embarcada de entrega de obrigações acessórias, né? Um J1 Betax, por exemplo, o cliente, se ele quiser usar um motor de cálculo externo, ele tem que desativar a sua solução para poder usar a minha. Então, a gente meio que ficava apartado desse ambiente. À medida que a gente vai evoluindo para o conceito de BTP e também evoluindo do B1 para o Public Cloud, a gente começa a abrir mais possibilidades e você tem ali o que vocês mesmos chamam de Tax as a Service, né? Impostos como serviços. Queria que você pudesse falar um pouco sobre esse conceito dentro da SAP. Esse foi um passo, eu diria que um dos mais importantes, principalmente quando a gente fala em Brasil, que a SAP tomou, focando inicialmente muito mais a nossa solução nuvem pública, porque o nosso conceito, o nosso cenário de impostos no Brasil, ele tem uma complexidade, né? A gente já falou até sobre isso, e que até não é muito fácil para nós, empresas de ERP, poder prever e oferecer soluções para cada uma dessas coisas que já existem e ainda mais nas mudanças. Isso fazia com que, toda vez que nós iniciássemos um projeto de implementação de ERP, uma parte, eu diria que até importante, para poder cobrir e atender as necessidades fiscais do cliente precisassem ser desenvolvidas, né? E claro, toda vez que você desenvolve, ainda que uma parte customizando, às vezes uma parte com o conceito de Pro-Code, né? A gente falou de No-Code e Low-Code. O inverso do No-Code e Low-Code é o Pro-Code. O que significa isso? Que mais detalhado, mais hard-code ali. Exato, eu preciso escrever, né? Eu preciso criar programas, linhas de código para poder atender isso, né? A partir do momento em que a SAP, porque a tecnologia se tornou disponível e a gente adotou o conceito do Tax as a Service, né? Ou seja, a gente tem o cálculo do imposto sendo feito por quem sabe fazer isso melhor do que nós, e a gente coloca isso dentro de uma plataforma garantindo governança, garantindo agilidade. Quer dizer, de novo, acho que é um ponto que a gente já falou uma vez, mas que não me canso de repetir, é você juntando dois especialistas para entregar alguma coisa que é melhor do que cada um poderia fazer individualmente. E quem que é o maior benefício? O benefício maior vai para quem? Vai para o nosso cliente. Exato. Então, eu acho que isso faz parte do nosso aquela equação do 2 mais 2 igual a 5, né? Quer dizer, os dois estão somando, mas a gente é mais do que 4, né? E dentro pegando um gancho sobre o Tax as a Service, né? A Valara acabou de ganhar o prêmio Pinnacle da SAP nos Estados Unidos como o principal parceiro de impostos da SAP. Aqui no Brasil a gente está começando, né? A gente está engatinhando ainda na nossa parceria, mas com certeza só tende a crescer. Indo para a nossa parte final aqui da nossa conversa, falando sobre a migração. A gente passa rápido o tempo aqui. Tá bom. Agora a gente vai chegar na nuvem, né? Então, falando sobre nuvem, né? A gente vê aí muitos ERPs no Brasil, ainda muito focado no on-premises, muito focado ali em você ter a soluçãozinha dentro de casa, né, o servidor embaixo da mesa do dono, né, para segurar que a informação esteja ali. Como é que você vê hoje a adoção, essa migração dos sistemas, dos ERPs para a nuvem? Você enxerga que o mercado brasileiro está preparado para isso ou ainda existe alguma reticência? É uma jornada, né? Eu diria que é uma jornada. Tem empresas, se a gente puder trazer como exemplo startups ou empresas que começaram como startups e que cresceram e que estão no momento de tomar uma decisão, ou elas trazem maturidade para os seus processos de negócio, ou então isso pode significar um risco. Ter uma solução na nuvem para elas é o melhor caminho. Primeiro porque, pensando aqui na nossa solução, eles vão ter uma maturidade de processos de negócio que não que elas sozinhas não tivessem capacidade de criar, mas isso vai acontecer em um mês, em 2 meses. Então,
são empresas que acho que enxergam nisso o valor dessa agilidade e o salto de maturidade que elas podem dar em relação aos seus processos de negócio. Então, é uma adoção mais fácil. Claro que também existem empresas que já estão no mercado há muito tempo, 50, 80 anos, e que, inclusive, em termos de SAP, já são clientes de SAP por 15, 20, 25 anos, e que entendem que a solução numa nuvem pública é algo que faz sentido, mas que provavelmente eles vão fazer isso de uma forma híbrida, né? A gente até tem um modelo que nós chamamos de two tiers, né? Onde o cliente continua com uma solução que pode ser até uma nuvem privada, né? Mas é diferente de uma nuvem pública, e essa experiência vai fazer com que eles possam ter esse contato e saber até onde isso pode ser para eles trazer valor agora ou depois, né? E, claro, tem empresas que vão levar um pouco mais de tempo para entender que essa é uma estratégia, né? De repente até a decisão é não, mas enfim, vão levar um pouco mais de tempo. E podem fazer, como você falou, em 2 tiers, quer dizer, pegar a parte menos crítica do negócio, informações não tão sensíveis, tal, levar para a nuvem, eventualmente uma filial, um estoque ou um spin-off da empresa levar para a nuvem e continuar como nuvem privada ou então on-premises no core business dela. Exatamente. Até vou usar, você usou o termo spin-off, né? A gente tem clientes que fizeram exatamente isso. São clientes SAP já há 15, 20 anos. A solução foi implementada aí nessa época, claro que com alguma atualização. Por alguma oportunidade de negócio, desenvolveram uma linha de serviço, por exemplo, que hoje usa o sistema que foi criado há 15, 20 anos, ainda que atualizado. Essa solução, na verdade, dá para usar, mas não encaixa perfeitamente com aquilo que ela faz. Então, a hora que ela olha a possibilidade de ter uma solução nuvem pública, significa que ela continua usando no mesmo padrão de qualidade que o SAP oferece, né? A gente mesma tem interface gráfica. Uma interface até melhorada, na verdade, porque dependendo da versão, a gente tem essa interface que é mais intuitiva, então ela vai ter até um salto de usabilidade e de experiência, né? A palavra é essa, de experiência com a solução, com uma implementação bastante ágil. Então, a gente sabe que tem empresas que estão optando exatamente por essa razão, né? Tem um negócio novo, vai virar um spin-off, aquilo que tem lá hoje no sistema atende, mas a gente consegue atender melhor com uma solução de public cloud. Então, o mercado tem se mostrado bastante fértil, eu diria, Luiz, entendendo a realidade, aquilo que a empresa está buscando. E claro que tem também, eu diria que empresas que, como direcionamento estratégico de tecnologia, empresas que estão buscando o conceito de nuvem, né, do software as a service. E, de novo, até vou usar a palavra que você usou aí numa das nossas interações, né, de flexibilidade. Hoje a SAP, com um ecossistema onde a Avalara tem uma participação importante, ela tem, sim, flexibilidade para atender empresas de todos os tamanhos e na estratégia que ela entender melhor, né? É só conversar com a gente, né, Luiz? Claro, com certeza. Agora, dentro desse conceito de nuvem, vem 2 pontos muito específicos na cabeça de quem tem que tomar essa decisão de migração para a nuvem. Uma é super positiva, que é a sustentabilidade, né? A gente está falando de você consumir menos hardware, de você consumir menos pegada de carbono, porque você está usando uma estrutura flexível, ou seja, se a sua empresa expandir, você contrata mais, se a sua empresa regredir, você contrata menos, e com isso você não só tem mais eficiência operacional e melhores resultados, como você também tem a questão de sustentabilidade, porque você gasta menos recursos para fazer a mesma coisa. Mas, por outro lado, você tem a questão da segurança. Os clientes ainda têm muita dúvida sobre o que é essa tal da nuvem, aonde vão estar os meus dados. Será que um hacker não vai entrar lá e roubar tudo que eu estou fazendo? Será que o cara não vai sequestrar meus dados e eu não vou mais poder operar? A gente tem casos e casos aí conhecidos no mercado de empresas que param a operação porque perdem acesso aos seus bancos e perdem acesso aos seus sistemas. Eu queria que você pudesse falar dessas duas vertentes, né? Da sustentabilidade e flexibilidade versus segurança. Vou começar pela segurança, né? A gente chega à conclusão que, às vezes, alguém consegue fazer aquilo que a gente precisa melhor do que a gente, né? Um exemplo aí que é clássico, tá bom,
A gente não guarda o dinheiro que a gente tem no colchão. Bom, de repente até tem quem guarde no colchão, mas enfim. O Ney guarda. O Ney guarda no Guarda, colchão, guarda. tá, faz sentido. Né? É. E, então tem alguém que faz isso melhor do que a gente. Eu diria que o aspecto de segurança, em termos de proteção de dados, de facilidade de voltar caso tenha algum tipo de problema. Disaster recovery. Disaster recovery e por aí vai. Quer dizer, são empresas que têm isso como foco, né? A empresa SAP, ela tem, claro, o seu próprio data center, que a gente usa para uma determinada camada de soluções. A gente também trabalha com empresas que são reconhecidamente líderes de mercado, né? Onde a gente chama de hyperscalers. E quando eu pessoalmente, né, converso com pessoas dessas empresas e a gente começa a olhar a quantidade de certificados que elas possuem, isso, na minha visão, atestam, né, esses certificados atestam que elas estão bastante melhor preparadas para cuidar disso de forma adequada do que individualmente uma boa parte dos nossos clientes. Então, eu diria que é um ponto importante, né? Acho que nenhuma empresa deve tomar uma decisão sem olhar para isso com cuidado, mas a minha convicção é que ela vai entender que, assim, na grande maioria, essas empresas estão, inclusive, mais bem preparadas do que ela poderia estar. Né? Até pelo foco de negócio, né? Sim, e até mesmo porque ele desconhece, mas grande parte das informações do dia a dia dele já estão na nuvem e ele nem sabe, né? Exatamente. Tem esse outro ponto, é verdade. E quando a gente fala de sustentabilidade, é um tema legal para falar, né? Primeiro porque a gente sabe da importância que esse tema tem para o mundo inteiro, para as pessoas, né? As pessoas das nossas famílias, os nossos amigos, né? O que a gente vê hoje, na minha visão, é que isso deixou de ser uma conversa bonita, como essa que a gente está tendo agora, e passou a ser alguma coisa em que as empresas estão realmente criando programas e tomando decisões e ações sérias, comprometidas. Exatamente. Né? Se a gente pensar no conceito do ESG, né, o Environment, Social e Governance, uma parte importante de empresas líderes de mercado associaram ações concretas, né, a esse ESG ao bônus, ao pagamento dos seus executivos. Né? Então, isso já me parece, uma evidência clara de que isso está acontecendo. E a SAP entende também, até por uma questão de responsabilidade, que ela precisa trazer isso para as nossas soluções para poder caminhar junto com essas empresas que estão já numa quantidade que eu não diria que não é mais uma quantidade pequena, mas acho que até é importante, para andar com isso. Então, hoje a SAP tem um conjunto de soluções, né, focadas em sustentabilidade. E é interessante, Luiz, como não é que nós estamos falando de um negócio que está apartado da solução. Na verdade, não está. Por exemplo, se você tem um planejamento assertivo de compra, né, vamos pensar que você tem lá uma matéria-prima que é fundamental para a produção de alguma coisa que você tem lá. Se você planeja isso de forma adequada, significa que você vai evitar compras menores ou entregas menores e em quantidade maior. Sim, isso significa que você vai usar menos qualquer tipo de transporte modal, avião, navio, caminhão, seja lá o que for. Então, você poder... Até é importante isso, porque às vezes você pensa o seguinte, então o tema sustentabilidade é complexo, como é que eu vou começar esse negócio? Não, na verdade... melhores práticas, né? Melhores práticas. E por uma parte importante para você adotar o conceito de sustentabilidade, é uma questão de talvez uma atenção maior na gestão. Então, se eu faço uma previsão de compras mais assertiva, eu vou gerar menos transporte, e a geração menor de transporte, de entrega, significa que eu vou gerar menos, ou uma emissão menor de carbono. Exato. Se você vai fazer uma otimização de rota de entrega para os seus consumidores, você economiza. Tudo isso vale a pena ser pensado como best practices e a tecnologia está como pano de fundo para tornar isso realidade, né? Exatamente isso. Né? Então, nessa linha, a SAP tem trabalhado, eu diria que também com bastante atenção, dando prioridade e mostrando para os nossos clientes e prospects que não é um negócio assim,
uma rock science, não, uma ciência aí de foguetes. É algo que pode ser, sim, implementado e, claro, de novo, conversar com a gente. Show, show. Para a gente acabar aqui a nossa conversa, falar sobre futuro, né? Que a gente, quando a gente fala de tecnologia, o futuro já é amanhã, né? A tecnologia ela está sempre vivendo, ela está sempre respirando e está cada vez pensando em coisas novas para trazer mais benefício para os clientes. A Valara, quando pensa em futuro, pensa muito em fortalecer o ecossistema, em fortalecer os nossos parceiros, em trazer parceiros SAP para dentro do nosso mundo, para que pessoas que conheçam muito de RP, conheçam de best practices, comecem a falar também sobre os benefícios de você conhecer de impostos, como isso traz benefícios para o seu cliente final. E nós, acompanhando o movimento que vocês estão fazendo, a gente percebe muito essa movimentação de vocês ligarem o mundo do SAP grande, né, que o pessoal popularmente chama de sapão, né? Trazer o sapão para baixo e trazer o sapinho para cima e juntar tudo numa solução mais fluida, que seria o Public Cloud, e a gente está super presente nesse universo. Eu queria que você pudesse explicar hoje qual a sua visão futura do RP, propriamente dito, do SAP, nesse universo de migração para a nuvem. Tá. Vou até começar dizendo, né? Hoje eu faço parte dentro da SAP, de uma organização chamada Partner Ecosystem Success, ou seja, de cara eu já crio um compromisso aí com você, Luiz, com a Valara, de trazer sucesso, ou para a gente ter sucesso em conjunto dentro do ecossistema, né? E nessa linha, e por isso que eu entendo importante ter a participação junto com o nosso ecossistema, o que a SAP tem investido, tem falado e o que a gente projeta aí para um futuro bastante próximo é exatamente poder atender essa flexibilidade e essa agilidade que o mercado não mais quer, não é só querer, né, que exige. Então, a gente entende que soluções como essas, né, soluções que são mais fáceis de serem consumidas, você tem mais facilidade para adquirir, mais facilidade para usar, mais facilidade para manter, para adquirir, para implementar e para usar. Esses três componentes, né, que mostram um mercado ou uma forma melhor e mais fácil de consumir ERP, é para onde as empresas, os nossos mercados estão indo, né? Legal. E se a gente olhar, inclusive, os próprios números da SAP mostram que ainda é algo, não dá para dizer que isso hoje é a maioria, mas é um crescimento exponencial e a SAP, certamente, junto com a Valara, vai continuar nessa jornada e oferecendo essa opção de solução para os nossos clientes. Ótimo. E aonde que as pessoas que estão assistindo a gente aqui podem se atualizar sobre esse tema? Tem rede social da SAP, blog? Como é que as pessoas sabem para onde a SAP está apontando e o que existe de melhores práticas? Tem blog, tem site, tem TikTok, tem... Até TikTok tem. Tem várias coisas. A SAP, claro, né, como uma empresa de tecnologia, se atualizou, então tem diversas formas que hoje a gente entende, a gente contata e sempre, claro, um prazer, uma oportunidade para poder falar disso. E os eventos, né? Vai ter PECOM, tem vários eventos com a SAP que as pessoas vão ali beber na fonte e conhecer um pouco das novidades também, Exato. Né? O PECOM foge à regra, a SAP é uma empresa que tudo vira 3 letrinhas de sigla, né? Mas, enfim, assim, a gente tem os eventos, né? Eventos direcionados para o nosso ecossistema, como esse Partner Kickoff, né? Que é o PECOM. Mas também a gente tem um evento que é chamado de Sapphire, né? A gente, esse ano, vai ter o Sapphire em 3 lugares do mundo. Em Orlando, nos Estados Unidos, em Barcelona, na Espanha e, claro, na nossa querida São Paulo, aqui no Sampa. Então, estaremos juntos. Estaremos juntos. É um evento certeza. que deve ser lá ainda no primeiro semestre. Show, show, muito bom. Alguma mensagem final para a gente se despedir do nosso público aqui? Não, sempre tem, né? Primeiro, agradecer, Luiz, a Valara, pelo convite. Agradecer o pessoal que pacientemente nos acompanhou, que depois vai ouvir uma parte aí da nossa conversa. E dizer que nossa convicção, que a gente tem soluções que vão e podem e acompanhar cada uma dessas empresas, cada uma das empresas na sua jornada de negócio. A gente quer fazer parte da história de sucesso de vocês. O que você achou, Luiz? Eu achei ótimo.
Muito obrigado pela sua presença, João, pelo papo super agradável. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todo o ecossistema Avalara, para todos os parceiros SAP e para quem vive do mundo de tecnologia, para quem quer entender melhor de como é que a tecnologia pode fazer o bem para as empresas produzirem mais e melhor. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente. Valeu, Luiz. Valeu, obrigado. Obrigado. E pessoal da Avalara, pessoal que está seguindo a Avalara nas redes sociais, não esqueça de curtir a página da Avalara no LinkedIn. Temos posts diários com novidades sobre o mercado, empresas, casos de sucesso, testemunhos dos nossos clientes, testemunhos dos nossos parceiros. Fala muito sobre o nosso ecossistema. Espero que vocês gostem desse episódio e continue seguindo aqui o AvaCast para mais novidades. Obrigado, gente.